Bom, se tu não mora numa caverna e tu faz parte dessa comunidade do Bitcoin, tu deve ter ouvido falar do hack que aconteceu com as carteiras da Cold Card, né? Onde mais de 100 milhões de dólares foram roubados, tá? Foram hackeados de diversas carteiras nos últimos dias. E muitas pessoas estão com medo, né? Porque pensam que pode acontecer com a carteira delas também. Muitas pessoas estão tentando entender o porquê que isso aconteceu, como que aconteceu, sendo que essas carteiras, esses dispositivos físicos, né? Eles não têm conexão com a internet. Eles nunca foram conectados na internet nem via cabo. E as palavras-chave nunca foram digitadas na internet. Como que isso foi possível? Vou tentar explicar de uma maneira simples para que quase qualquer pessoa consiga entender, né? Nem todo mundo vai. A seed phrase, né, ou as palavras-chave, semente, como que é que tu queira chamar, ela é uma representação humanamente legível e memorizável de vários números binários, né? Como se fosse uma longa sequência de 0 e 1, né? Muito grande. E essa semente, ela é responsável por nascer, por derivar várias chaves privadas, né? Onde tu pode ter vários endereços de carteira. E quando tu tem um dicionário com 2.048 palavras, quando tu tem uma quantidade tão grande de palavras para serem selecionadas, serem postas numa sequência de 12 palavras que forma a seed phrase, tu tem uma combinação infinita, gigantesca de seed phrases que tu pode criar. Na verdade, tu não está criando, né, uma seed phrase. Quando tu cria uma carteira, o que tu faz é tu tá descobrindo. E é aí que tá a jogada. Porque como tu tem uma combinação de 12 ou 24 palavras, e tu tem 2.048 palavras como possibilidade em cada uma dessas posições das 12 ou 24 palavras, e tu tem uma quantidade gigantesca de possibilidades, fica praticamente impossível que duas pessoas diferentes descubram a mesma seed phrase. Só que isso só acontece caso as palavras elas sejam escolhidas pelo software da carteira, pelo programa da carteira ali, de forma completamente aleatória e sem nenhum tipo de vício, digamos assim. Como que a gente pode fazer um exemplo fácil disso, né? Digamos que eu tenha um jarro, tá? Esse exemplo vai ser muito bom, tá? Digamos que eu tenho um jarro com várias bolinhas dentro. Eu tenho 2.048 bolinhas dentro desse jarro. E cada bolinha tem um nome de uma dessas palavras-chave. Se eu só misturar e pegar 12 de dentro, sem nenhum tipo de critério, eu estou sendo completamente aleatório na minha escolha. Completamente imprevisível. Eu posso, inclusive, estar pegando umas da parte de cima do jarro, do meio do jarro, do fundo do jarro, né? Para variar até mesmo a profundidade da onde eu estou pegando as bolinhas de dentro do jarro, né? E isso faz com que o processo seja imprevisível. Tu não consegue prever, tu não tem nenhum tipo de padrão para tu usar para tentar prever a aleatoriedade das minhas escolhas na hora dessas palavras. Agora, digamos que essas bolinhas, apesar de todas elas terem uma palavra desse dicionário de 2.048 palavras escritas de maneira correta, vamos imaginar que essas bolinhas elas tenham várias cores, né? Algumas são brancas, outras são pretas, outras são amarelas, verdes, vermelhas. E quando eu vou escolher as minhas 12 palavras para formar a minha seed phrase, eu gosto da cor amarela, né? E aí eu escolho todas as 12 bolinhas de cor amarela. O que acontece? Eu comecei a adicionar previsibilidade, né, nas palavras-chave. Se antes elas eram 2.048 palavras, eu reduzi muito a possibilidade de palavras que eu poderia ter na minha combinação de palavras que formam a seed phrase, porque eu só peguei bolinhas amarelas. Então vamos partir do princípio que outras pessoas que estão tentando chutar a ordem de palavras da minha seed phrase, elas sabem desse detalhe das bolinhas amarelas. E elas sabem quais palavras estavam escritas
em cada uma dessas bolinhas amarelas. E eles começam a chutar combinações. Pode demorar bastante, mas em algum momento eles vão conseguir. Justamente porque eles só têm as bolinhas amarelas para considerar no conjunto todo de possibilidades. E não as bolinhas num total que estavam no jarro. E foi mais ou menos dessa maneira que aconteceu o hack da Cold Card. O programa, o software da carteira, ele estava com um bug, ou ele estava mal escrito na parte da geração do gerador de números aleatórios, né? Que faz com que seja escolhido as palavras-chave da seed phrase. Ele não foi feito da maneira adequada no programa e fez com que o RNG, né, a seleção aleatória dos números, não fosse tão aleatória assim, né? Ela estava previsível. E acontece que essa vulnerabilidade ela ficou no código durante 4 ou 5 anos. Não é uma coisa recente. E as pessoas não perceberam isso, mesmo o código estando na internet disponível. E quando alguém percebeu, muito provavelmente esse cara fez um bot e começou a chutar um monte de palavra-chave, né? Considerando a falta de aleatoriedade que o software da carteira tinha na hora de gerar as palavras-chave, né? Ele entendeu essa falha na carteira. A gente chama isso de baixa entropia. Ao invés do negócio ter uma segurança muito boa, a tua carteira com uma entropia baixa, ela tem o mesmo nível de segurança de uma torradeira da Britânia, né? E em algumas dessas tentativas, esse cara ou esses caras, né, pode ser várias pessoas, eles começaram a descobrir várias seed phrases de carteiras que tinham saldo de dentro, e saldo grande dentro. E foi aí que começaram a acontecer os hacks, né, onde até o momento a gente sabe que a gente teve 90 ou 100 milhões de dólares em Bitcoin drenados, né, completamente roubados de dentro dos endereços, né. E isso vale o aviso, que é uma frase que é tão repetida dentro da comunidade do Bitcoin, mas que muitas pessoas não seguem, que é: não confie, verifique. Não é que tu tenha que ser um programador, mas quantas pessoas que usavam essa Cold Card, elas deram uma olhadinha que fosse no código, porque o código está disponível na internet. Ele não está disponível para te conseguir alterar ele e colocar a tua versão do código na carteira, mas tu pode ver o código. E mesmo que tu não seja um programador, outras pessoas são programadores e tu pode ver os comentários dessas pessoas sobre o código, mas aparentemente ninguém tinha se interessado o suficiente, ou se interessou, usou em benefício próprio, e esse bug ficou lá durante 4, 5 anos, até o momento em que alguém decidiu fazer uso disso em benefício próprio. O que acontece? Tu poderia mesmo usar a Cold Card e, ao invés de usar o próprio software da carteira para gerar as 12 palavras, tu poderia fazer uma rolagem de dados para gerar as 12 palavras. Tu poderia usar o software de outra carteira para gerar as 12 palavras e depois inserir a recuperação na Cold Card, porque daí tu não usou o programa da Cold Card para gerar as 12 palavras, tu usou de outra carteira. Poderia ter feito várias coisas, mas o padrão das pessoas foi simplesmente confiar na segurança da carteira na hora de gerar as palavras-chave. Isso aí terminou com que elas fossem hackeadas. Foram hackeadas num dispositivo que nunca foi conectado na internet. Dessa forma. Foi exatamente dessa forma que aconteceu. E isso fica de aviso para todas as pessoas. Aprendam, se vocês querem ter Bitcoin, aprendam um básico de segurança. Aprendam a questão das carteiras frias, aprendam essa questão da entropia. O que é uma carteira de baixa entropia e de alta entropia? Ou a criar a seed phrase de vocês usando rolagem de dados, ou usando, tem um site onde tu pode, ali é só uma página HTML, tu pode gerar as tuas palavras-chave, né? Offline, é lógico, né? Tu vai fazer a geração dessas palavras desconectado da internet, não conectado. Tem várias formas de tu fazer a geração das palavras-chave. Não confie cegamente em software. Não confie, porque é esse tipo de coisa que pode acontecer se tu não tomar um mínimo de cuidado
e já era, cara. Esse dinheiro ele nunca mais vai ser visto por ninguém. Esse cara que fez a drenagem dessas carteiras, ele vai jogar para Monero, ele vai fazer swap para outras moedas, ou ele vai gastar em Bitcoin mesmo, vai fazer venda P2P. Esse dinheiro nunca mais vai ser visto. Fica aí o aviso para vocês, a explicação tá dada. Fiquem aí com o próximo vídeo.